Olá, pessoal. Estou começando a gravar um outro arquivo para vocês com as aulas teóricas, ok? Espero que vocês possam utilizar da melhor maneira possível. E qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, eu fiz aqui uma colocação dos principais tópicos que nós abordamos nas aulas e que com certeza serão contemplados na prova de vocês, tá ok? Então, em relação à definição de enzimas, ok? Que são enzimas, eles são catalisadores biológicos, certo? Então, as enzimas, elas atuam como aumentando a velocidade das reações, elas apresentam uma especificidade muito maior e uma eficiência muito maior quando comparada com uma reação química comum, ok? Então, elas apresentam, então, grande poder catalítico e uma alta especificidade se comparada com os catalisadores químicos, ok? Então, nós sabemos que a reação, ela ocorre no sítio ativo da molécula, da proteína. Que é sítio ativo, então? É o local onde ocorre a catálise, né? Então, o sítio ativo seria o local presente na enzima onde vai ocorrer a catálise. Sítio ativo ou sítio catalítico também, que a gente denomina. E substrato, o que é o substrato? O substrato é a molécula sobre o qual a enzima vai exercer a sua atividade. Então, nós temos que a enzima, ela atua sobre um substrato, transforma esse substrato em um complexo enzima-substrato, depois transforma em produto, né? Então, esta seria a reação das enzimas. Só um instantinho que não está querendo passar. Então, indo em relacionando conceitos, o que seria uma holoenzima? Seria uma enzima completa, porque vocês sabem que a enzima ela é constituída de uma parte proteica e uma parte não proteica. A parte proteica nós chamamos de apoenzima. E a parte não proteica é o cofator, certo? Então, esses cofatores, eles encontram-se ligados à enzima, que seria a parte proteica da enzima, a apoenzima, e são essenciais para a atividade biológica. Sem essa porção não proteica, a enzima não tem atividade. Por exemplo, o que seria esses cofatores? Pode ser um metal, como no caso, os íons inorgânicos, tão essenciais para a atividade das enzimas, como magnésio, zinco, certo? Entre outros. Seriam também os denominados de oligoelementos inorgânicos essenciais para a nossa saúde, tá ok? A coenzima, o que seria a coenzima? Coenzima é uma molécula orgânica, como as vitaminas, a vitamina B1, ok? E várias outras que nós vamos ver numa tabelinha aqui. E o grupo prostético seria uma parte não proteica também, que se encontram associada às enzimas, às proteínas conjugadas, certo? Então, por exemplo, as lipoproteínas, o grupo prostético seria o lipídio. Como vocês vão observar, a fosfoproteína, o grupo prostético seria o fosfato, né? Que está ligado à proteína. Então, só recordando para vocês
que essa parte não proteica de uma enzima é chamada de cofator. A parte proteica chamada de apoenzima. E a apoenzima mais o cofator ligado, nós temos a holoenzima, certo? Então, essa parte não proteica pode ser um metal, que seria um íon inorgânico, uma coenzima ou um grupo prostético, como expliquei para vocês. Nesse slide, temos alguns exemplos de cofatores e coenzima, né? Então, cofator, por exemplo, o íon inorgânico e a coenzima são cofatores. Então, nós temos aqui como exemplo de coenzima, que eu falei que são as vitaminas, a flavina adenina de nucleotídeo, a niacina adenina de nucleotídeo, a coenzima A, certo? Então, aqui do ladinho temos as enzimas, que elas estão associadas, por exemplo, no caso da flavina adenina de nucleotídeo com a monoamina oxidase, a niacina adenina de nucleotídeo com a lactato desidrogenase. Então, elas são essenciais para a atividade dessas enzimas, como a coenzima A também é essencial para a atividade da acetilcoenzima A carboxilase, certo? E embaixo nós temos alguns metais que íons inorgânicos, certo? Que também estão lá como cofator. Então, temos o zinco, essencial para a atividade da anidrase carbônica e também da carboxipeptidase, e magnésio, essencial para a ação da hexoquinase. Então, tanto o cofator, sendo vitamina, como íon inorgânico, são o quê? Essenciais para a atividade das enzimas. Seguindo aqui em frente, vamos estudar aquele modelo encaixe induzido. Então, nós temos dois modelos básicos, certo? Para explicar a forma como a enzima e os substratos se conectam, né? Então, nós temos uma primeira situação colocada aqui, sem enzima, né? Então, nós temos o substrato, que seria um bastão metálico, e a nossa reação pretendida é a quebra desse bastão. Então, para estar nesse estado de transição, tem que se fornecer uma determinada quantidade de energia para ter esse bastão quebrado, que é a reação pretendida. Então, se observa que nós temos aqui um ΔG. O que seria esse ΔG? Uma quantidade de energia livre, necessária para que essa reação ocorra. Toda reação, ela tem necessidade de uma determinada quantidade de energia, né? Para que ela possa ocorrer. Então, observe num caso daquele primeiro modelo que foi formulado, onde que a enzima e o substrato são complementares entre si, como nesse caso que nós estamos vendo aqui, né? Então, temos aqui a enzima, que seria colocado como vocês estão observando, e temos aqui os magnetos, né? Então, o nosso objetivo é quebrar esse magneto. Observem que se a enzima fosse complementar ao substrato, essa enzima ela iria impedir a reação, porque ela estabilizaria o substrato e não teríamos como obter essa energia livre necessária para a reação da quebra desse magneto, tá ok? Então, só para explicar para vocês que a enzima e o substrato, eles são complementares, sim. Eles se encaixam tipo chave e fechadura, mas no estado de transição. Então, o melhor modelo proposto é esse modelo do encaixe induzido, onde vocês podem observar que essas interações elas vão favorecer a alcançar esse ΔG
né, esse delta G suficiente. E essas interações, elas vão diminuir a quantidade de energia necessária para que essa reação ocorra, cumprindo assim a função da enzima, né? Então, as enzimas e o substrato, eles devem ser, sim, complementares, mas ao estado de transição da reação. Como vocês podem observar esse gráfico aqui agora, nós temos o ΔG da reação sem a presença da enzima, e com a presença da enzima, o que acontece a enzima? Ela atua aumentando a velocidade da reação pela diminuição da energia de ativação, né? Diminuição, aí no caso, da energia de ativação da reação. Então, nós temos aí o ΔG não catalisado e o ΔG da reação catalisada. Ok? Então, vamos lá. Então, importante colocar aqui para vocês, como complementar, para complementar o conteúdo, que como então, nós sabemos que que a enzima, ela aumenta a velocidade da reação. De que maneira que ela faz isso? Diminuindo a energia de ativação. Energia de ativação é a quantidade de energia que que a reação é a quantidade de energia necessária para que a reação ocorra. Certo? Mas como que acontece isso? Como que a enzima promove essa diminuição da energia de ativação? Isso ocorre através da chamada energia de ligação, como vocês estão observando aqui. Então, se o ΔG da reação não catalisada, nós temos essa quantidade a maior aqui que vocês estão observando, e quando se adiciona a enzima, a reação, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de energia necessária, devido a quê? A energia de ligação. Energia de ligação entre quem? Entre as enzimas e o substrato. Então, tem vários tipos de interações. Tem interações covalentes entre enzimas e substrato, e tem também as chamadas interações intermoleculares, que são interações não covalentes, que são conhecidas como interações fracas, que são aquelas interações intermoleculares, tipo ponte de hidrogênio, forças de Van der Waals, interações iônicas, entre outras. Não são ligações fortes, mas vão contribuir também para compor essa energia de ligação que promove essa redução da energia de ativação. Então, toda essa energia é proveniente dessa interação energia-substrato, né? Então, seria a principal fonte de energia que as enzimas vão utilizar para diminuir a energia de ativação. Então, no caso dessa energia fornecida pelas ligações, elas irão contribuir tanto para a catálise, né, no aumento da velocidade, quanto para a especificidade, certo? Então, dos aminoácidos que estão presentes ali no sítio ativo da enzima, ok? Nós vimos a classificação das enzimas. Lembram que as enzimas, elas são classificadas em 6 grupos. E elas são classificadas conforme o quê? O tipo de reação que elas catalisam. Então, são 6 principais grupos de reações. Entre elas, nós temos o grupo das oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases, né? Então, como nós estamos falando, oxidorredutases, o próprio nome já diz, vai promover o quê? Reações de oxidorredução. Transferases, como a hexoquinase, vai transferir grupos, né? Grupos funcionais, tipo um fosfato de uma molécula para outra, um grupo OH, enfim.
vai transferir grupos de uma molécula para outra. As hidrolases vão promover o quê? Reações de hidrólise. Liases vão promover eliminação, né, de grupos e vão formar uma dupla. Isomerases vão promover uma reação de formação de isômeros e ligases vão produzir ligações acopladas à hidrólise do ATP. Vou mostrar nos próximos slides exemplos desses tipos de reação. Espera aí, só um instantinho. Então, se vocês observarem o jeito de uma reação de oxidação, vocês vão observar o quê? A transferência, né, de hidrogênio de uma molécula para outra. Você está vendo aqui o hidrogênio H2, esse hidrogênio é transferido para o B, igual aqui do etanol. Você está vendo o hidrogênio do grupo OH, ele é transferido para o NAD, né? Então, isso é que caracteriza uma reação de óxido-redução, seria basicamente a transferência de hidrogênio, como faz a álcool-desidrogenase, o próprio nome está dizendo, para remover hidrogênio de um grupo e transferir para outro. As transferases vão transferir grupos, como podemos observar no exemplo, a glicoquinase ou hexoquinase transfere um fosfato, né? Da onde que ela vai transferir? Do ATP para a molécula da glicose. Vocês veem ela do outro lado como glicose 6-fosfato. E as hidrolases, elas vão promover o quê? Reações de hidrólise, como a sacarase, né? Observem a sacarase. A sacarase, ou também conhecida como invertase, certo? É uma enzima que vai quebrar a ligação na molécula da sacarose, é uma disacaridase. Então, a sacarose, nós temos glicose e frutose, vai formar glicose e frutose, né? A sacarase ou a invertase é a enzima que produz o açúcar invertido, certo? Que é uma mistura de glicose e frutose. Aqui, vamos observar as outras. As liases, observe. Então, vai promover adição de grupos a duplas ligações, né? Ou vai remover grupos, deixando as duplas ligações. Por exemplo, aqui, ó, tem uma dupla ligação, não é verdade? Então, está adicionando grupos, certo? Então, que nem aqui no fumarato, observe que adicionou-se a fumarase, adicionou a água, né? Então, ela fez o quê? A adição de grupos à dupla ligação que tinha antes, né? Então, vai promover a eliminação da dupla ou remoção de grupos, deixando dupla ligação. As isomerases vai promover a formação de isômeros. Aqui nós temos a glicose 6-fosfato, formando a frutose 6-fosfato, que são isômeros. São substâncias que apresentam a mesma fórmula, né, molecular, ok? Fórmulas estruturais diferentes. Aqui nós temos a condensação de duas moléculas, no caso das ligases, né? Então, no caso das ligases, vão ligar os dois grupos, aqui A mais B, AB, o piruvato e o bicarbonato, temos aqui a formação da piruvato carboxilase, né? Então, prestem atenção nessas formações, porque pode ter questões relacionadas para você reconhecer o tipo de classe, tá ok? Vamos aqui. Nós falamos também da nomenclatura das enzimas. Então, a Comissão Internacional de Enzima, né, AEC, instituiu uma nomenclatura baseada em quê? Em 4 dígitos, né? Opa, só um instantinho que eu vou estabilizar aqui. Em 4 dígitos, como vocês podem observar nesses números colocados. Onde o primeiro número
é o que? Relacionado à classificação geral das enzimas. Observaram anteriormente que o número 1 é as enzimas óxido-redutase, seguindo naquela sequência, o 3 é das hidrolases, tá ok? E depois nós temos a subclasse, depois a subclasse e o último número de série na subclasse da enzima. Lembra que eu coloquei para vocês um site onde vocês podem buscar informações sobre cada enzima? Ninguém vai decorar, né? Tá? Estão todas lá no site, com todas as informações de cada uma das muitas enzimas associadas. Então, importante, aqui está o rótulo em cima, saber que as enzimas, elas aumentam a velocidade das reações, mas elas não alteram o equilíbrio de uma reação química, né? Então, como vocês já viram anteriormente. Então, observem que a reação catalisada e a reação não catalisada, né? Então, o que que faz? Ocorre uma diminuição da energia de ativação. Não há diferença no ΔG, na variação, há diferença na energia livre da energia da reação catalisada e não catalisada? Sim, mas no ΔG não há diferença, porque não tem diferença entre o estado final e o estado inicial, apenas no tempo que leva para alcançar esse estado de equilíbrio, ou seja, atingir essa condição final de equilíbrio. Ok? Outro fator bem importante seriam os fatores que afetam na atividade enzimática, né? Então, nós vimos que fatores como pH, a temperatura do meio, a concentração da enzima e a concentração do substrato interferem na atividade da enzima. Vamos ver como isso ocorre, tá ok? Então, nós sabemos que cada enzima tem um pH onde ela tem a sua atividade ótima, a sua atividade máxima, né? Então, pH inferior ou superior, essas enzimas, elas podem sofrer desnaturação, né? Por meio básico ou pelo meio muito ácido, né? Então, cada enzima tem um pH onde ela apresenta a sua atividade máxima. Se o pH não for adequado, ela pode ser desnaturada, né? Igual nós observamos da temperatura, o que está relacionado? A temperatura afeta a atividade enzimática bastante, mas nós sabemos que todos os organismos apresentam uma temperatura X, onde a atividade da enzima é máxima. Temperaturas inferiores, nós vamos ter as reações vão ocorrer muito lentamente, e acima dessa temperatura ótima, as enzimas podem ser desnaturadas, tá ok? Perder a sua atividade. Em relação à concentração da enzima, nós vamos observar que a velocidade da reação é proporcional à concentração da enzima. Ela aumenta proporcionalmente. Agora, em relação à concentração do substrato, também depende até um certo ponto, né? Como no início da reação, a velocidade depende da concentração do substrato. Só que, então, isso vai ocorrer no início. Aumenta a concentração do substrato, aumenta a velocidade. Mas, quando a concentração do substrato for muito maior que a concentração da enzima, o que nós observamos?
que as enzimas, quando se apresentarem saturadas pelo seu substrato, nós vamos alcançar uma velocidade máxima, né? Ou seja, na saturação, a reação independe da concentração do substrato, tá? Discutimos, até vocês vão fazer o trabalhinho de vocês, né? Ok? Que as enzimas, elas podem, a sua dosagem no plasma é uma prática corrente para o quê? Acompanhar casos patológicos, né? Então, análise das enzimas no plasma de um indivíduo. Por quê? No estado de saúde normal, o que nós observamos? Que a concentração das enzimas no plasma é muitas vezes menor do que no interior das células, onde elas são sintetizadas, né? Então, normalmente, essas enzimas intracelulares, elas apresentam uma baixa concentração no plasma, mas em casos de lesão de células, as concentrações delas no plasma vão estar muito mais elevadas, revelando, no caso, a instalação de uma doença. Ok? Então, cada enzima específica, ela vai indicar o tecido ou o órgão que sofreu a injúria. E para ter certeza, para o diagnóstico, deve-se fazer o quê? A dosagem dessa enzima, certo? Então, meninos, nós observamos que que a reação enzimática, ela ocorre através da associação da reação entre enzima e substrato, formando-se o complexo enzima-substrato e transformando esse substrato em produto. Lembra que nós falamos que as enzimas não são consumidas no processo, né? Certo? Elas não, sua concentração vai se manter constante sempre no final. E nós observamos, então, que o substrato, quando se inicia uma reação enzimática, ele encontra-se na sua concentração máxima, né? Concentração máxima do substrato, e à medida que a reação vai ocorrer, o que vai acontecer? A enzima vai transformando esse substrato em produto. Por exemplo, vamos falar aqui da fermentação alcoólica, onde nós temos uma alta concentração de açúcar. No caso, os açúcares são os substratos que serão consumidos e sendo transformados em produtos. Por exemplo, quais seriam os produtos? O etanol e o CO2. Então, no início, a quantidade de concentração de produtos é bem baixa, né? Ou pode partir do zero. Se não tem nenhum adicionado, é zero. Se a enzima, se o substrato está na sua concentração máxima, os produtos estão na concentração mínima, que seria o zero. À medida que a reação ocorre com o tempo, a concentração dos produtos vão aumentando e a concentração do substrato diminuindo, até alcançar-se um estado de equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Seria o momento em que a concentração de todas as espécies presentes no meio são constantes, ou seja, não mais variam com o tempo. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai observar o final de um processo de fermentação? Quando? Por exemplo, se eu estou realizando a fermentação alcoólica, quanto a concentração de substrato, que é o açúcar, e a concentração do etanol e de CO2 não mais variarem com o tempo. Igual, você fez uma fermentação láctica, produziu iogurte. Quando que eu vou saber que o processo já se encerrou? Você vai observar que a acidez ela vai diminuindo, né? Desculpa, a acidez vai aumentando, o pH que vai diminuindo. pH vai diminuindo, pH começa em 6
3,7 aproximadamente, que é o pH do leite, e vai diminuindo, alcançando ali um pH de 4,3. Por quê? Isso se deve à formação do ácido lático. Inicialmente, a concentração da lactose é máxima, à medida que a fermentação vai ocorrendo, a lactose vai diminuindo, porque vai se transformando em ácido lático, e a concentração do ácido lático vai aumentando até alcançar o estado de equilíbrio. Assim, nós temos a reação, né, que envolve a formação de produtos relacionado com o tempo, né? Vocês observem que a reação é proporcional ao tempo, né? Então, cada momento desse daqui, nós temos uma velocidade, que seria produto formado em razão do tempo. Correlacionando, né? Então, a expressão aqui da reação catalisada por uma enzima, nós temos substrato, que é a molécula sobre a qual a enzima atua, sendo transformado num complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, ele vai se encontrar lá no estado de transição. Estado de transição seria aquele estado do topo da barreira energética, né? Ou seja, onde a reação pode ocorrer ou pode não ocorrer, certo? A reação ocorrendo é transformada em produto. Esses K1, K-1 seria a constante da reação química. Ela permite calcular o quê? A velocidade da reação. Lembra o que seria a velocidade desta reação de formação do complexo ES? Seria a K1 vezes a concentração do substrato, né? Ok? E a concentração da enzima. Nós vamos ter que a velocidade dessa reação inversa seria o quê? K-1 vezes a concentração do complexo ES, certo? Então, lembra que nós, na aula, dei um modelo para vocês de como a gente calcula a constante de equilíbrio, né? Que seria a constante de equilíbrio? Seria o produto das concentrações em mol por litro dos produtos da reação, dividido pela concentração em mol por litro dos reagentes, elevado a seus coeficientes, certo? Então, foi através dessas expressões que Michaelis e Mendel chegaram àquela expressão da velocidade da reação enzimática, né? Então, a constante de velocidade é um parâmetro que nós podemos determinar experimentalmente, certo? E que, se for multiplicar pela concentração, vai nos fornecer o quê? A velocidade do processo. Por exemplo, imagine que você está fazendo uma fermentação alcoólica. Em um determinado momento, você vai retirando amostras e fazendo o quê? Determinando a concentração das espécies. Então, você vai determinar ali, por exemplo, qual é a taxa de degradação do substrato, né? Quanto diminuiu, por exemplo, 20 mol por litro em 10 minutos, certo? Então, eu tenho ali, é só colocar esses valores em um gráfico que nós podemos ter algo semelhante a essas curvas, né? A esses gráficos aqui colocados. Então, foi dessa maneira que Michaelis e Mendel descreveram essa curva relacionada à concentração do substrato vezes a velocidade, né? Ok? Então, observem que no primeiro momento nós temos a velocidade da reação dependendo de que? Da concentração do substrato. Nesse ponto da curva, a concentração do substrato é menor do que a concentração da enzima, até que nós vamos alcançar
um ponto em que a concentração do substrato é muito maior do que a concentração da enzima. Então, ou seja, todas as enzimas estão saturadas com o seu substrato. Então, nesse determinado momento, nós temos o que a gente chama de cinética de ordem zero, ou seja, a velocidade da reação não vai depender mais da concentração do substrato. Então, nesse primeiro momento, quando a velocidade depende da concentração do substrato, nós temos o que nós chamamos de cinética de primeira ordem, certo? E no fim da reação seria uma cinética de ordem zero, porque alcança-se, no caso, o estado de equilíbrio, e eu tenho a saturação, quando todos os sítios ativos das enzimas estiverem ocupados pelo substrato, ok? Então, gente, nós podemos observar que esta é a equação de Michaelis-Menten, que descreve a cinética da reação, que correlaciona V0 com a velocidade máxima, com a concentração do substrato, com Km. Km seria a constante de equilíbrio, descrita por Michaelis-Menten, Conhecer velocidade máxima e conhecer Km e a velocidade é importante. Por isso que nós temos a conversão daquele gráfico de Michaelis-Menten nesse gráfico duplo recíproco, Nesse gráfico duplo recíproco. Por que é importante conhecer Km? Você vai observar que o Km ele vai refletir o quê? A afinidade da enzima pelo substrato. Se você tem, por exemplo, baixo Km, esse Km te indica que essa enzima ela tem uma alta afinidade por esse substrato. Ao contrário, se você tem um valor alto de Km, reflete o quê? Numa baixa afinidade da enzima pelo substrato. Isso é interessante para você comparar o quê? Diversas enzimas em relação aos seus substratos, porque cada uma delas vai ter um valor de Km, e você vai observar qual delas que apresenta maior ou menor afinidade pelos seus substratos, ok? E a velocidade é importante porque nós vamos saber o quanto mais rápida uma reação vai ocorrer em relação à outra, ok? Então, aqui nesse slide, nós mostramos que é a KM. Então, KM, eu vou passar lá no gráfico que eu mostrei para vocês, que a gente, vendo dessa maneira aqui, o que seria KM? Vamos ver se tem aqui. Não está colocado, mas Km é a concentração do substrato, tá ok? Então, vocês estão vendo aqui que Km está na abscissa aqui do substrato. Então, Km é a concentração do substrato, cuja velocidade máxima é metade de V máximo, Então, Km é igual à concentração do substrato, cujo V0 é metade de V máximo. Então, esse seria o valor de Km. Se nós observarmos aqui nessas duas enzimas, tem essa enzima 1 que é azulzinha e a enzima 2 que é vermelhinha. Então, vamos observar que a enzima 1 tem um menor Km, não é? Se ela tem um menor Km, ela vai ter uma maior afinidade pelo substrato. A enzima 2, olha, tem um Km maior, ela vai ter o quê? Uma menor afinidade pelo substrato, tá? Então, vocês observem que Km é a concentração do substrato, cuja velocidade V0 é 1/2 de V máximo, metade de V máximo, tá? Então,
mais uma vez colocado, que km, então, a unidade, ela pode ser em mol por litro, ou molar, milimol, micromol, certo? Porque km é a concentração de substrato, quando V0 é um meio de V max. Então, nós vimos que quanto menor o km, por que ela tem maior afinidade pela enzima? Porque mais forte vai ser essa ligação da enzima com o substrato. Então, aqui nós temos várias enzimas com os seus respectivos substratos e os seus valores de km. Então, observem aqui que quem vai apresentar menor km é a hexoquinase, atuando sobre o substrato da D-frutose. Então, esse substrato de glucose, como é um km bem baixo, vai ter o quê? Uma maior afinidade pelo substrato, tá ok? Então, um outro parâmetro seria o K catalítico sobre o Km, isso mede o quê? A eficiência catalítica, seria a perfeição catalítica. Então, quanto maior o valor, o que nós temos? Vai ser melhor a eficiência catalítica da enzima, né? Tá ok? Então, nós temos aqui, isso vale para comparar, vocês têm várias enzimas aqui. E para vocês observarem, quanto maior o valor, melhor a eficiência catalítica, né? Então, aqui os números estão meio ruins de se observar, mas observando aqui esse 2,8, maior eficiência, né? Então, é a medida de que, de quanto mais rápido a reação vai ocorrer, né? Quanto mais rápido duas moléculas, como enzima e substrato, vão poder estar interagindo entre si, tá ok? E ao falar do turnover, o que seria? Número de renovação seria moles de substrato que são convertidos em produto por segundo, né? Então, daí vai indicar o quanto mais rápida uma enzima é em relação à outra, né? Então, só observar aqui quem apresenta o K catalítico maior, como no caso aqui a catalase, ela tem uma velocidade de transformação muito maior, né? Ela vai transformar mols de substrato muito mais rápido do que a outra, por mols de enzima, tá bom? Em relação aos gráficos, nós temos aqui esse gráfico hiperbólico, de Michaelis-Menten, e nós temos esse outro gráfico sigmoide, né? Então, esse gráfico sigmoide são das enzimas alostéricas, são aquelas enzimas que não seguem a cinética de Michaelis-Menten, certo? E enzimas, normalmente enzimas reguladoras, né, são aí, não seguem a cinética de Michaelis-Menten. Então, nós sabemos que calcular o Km, V máximo, são importantes para a caracterização de uma enzima, né? E o gráfico de Michaelis, que é aquele gráfico hiperbólico, dificulta um pouquinho esses cálculos. Então, para facilitar o cálculo de Km e V máximo, Lineweaver-Burke, ele desenvolveu o gráfico duplo recíproco, ou seja, inverteu a equação de Michaelis de forma a obter a equação de uma reta e, através dessa equação, ficar mais fácil o cálculo, né, de Km e V máximo. Apenas substituindo, o que é M? M é Km sobre V máximo. E o Bzinho aqui é 1 sobre V máximo, né? Da equação da reta. Dessa maneira, pode-se fazer os cálculos, como nós vamos ver aqui adiante. Né? Então, observe os dados,
muito comum nós termos, por exemplo, o gráfico aqui duplo recíproco, que nesse ponto em que intercepta o eixo x vai ser menos 1 sobre km, e aonde intercepta o eixo y é 1 sobre v máximo. Lembra que vocês fizeram esse trabalhinho desenvolvendo manual, né, graficamente, e através da planilha do Excel. Lembrando sempre que nós vamos ter o quê? Do Excel, uma equação de uma reta, né? Y igual a mx mais b, certo? Com os valores aqui colocados, como vocês estão vendo aqui nessa equação de baixo. No caso, se eu jogo no Excel, eu já vou ter essa equação. Se eu faço graficamente, é só fazer a leitura desse ponto menos 1 sobre km, vai ser igual a um determinado valor, eu vou calcular o km. E esse 1 sobre v máximo, eu tenho um valor que é igual a y aqui, vou fazer a conta, já tenho o v máximo direto, né? Agora, nesse caso, eu vou pegar a equação e vou observar o quê? Km sobre v máximo é igual o quê? A 0,228, né? Ok? E nós temos que 1 sobre V máximo é igual a 0,366, ok? Então, fazendo essas contas, vamos obter aqui o valor de V máximo e o valor de km, né? De forma bem simples, como vocês já fizeram anteriormente. Aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui, certo? Aqui, acho que está repetido aqui, só um momentinho. Ok. Esse daqui é o mesmo, né? Tá aqui. Só um instantinho, meu. Isso daqui é o mesmo que tá lá atrás. É a mesma continha, tá, gente? Fazendo aqui só o inverso desses valores. Esse daqui são os dados calculados a partir desses de cima. Aqui, ó, a calculada, imagino que vocês tenham essa equação já do Excel, né? Então, esse valor aqui é km sobre V máximo e 1 sobre V máximo. Como para calcular km sobre V máximo, vocês vão precisar do V máximo, então é importante que vocês calculem primeiro o V máximo. Ó. 1 sobre 0,0987 é igual a V máximo. Então, V máximo é 10,3. Aí, agora eu vou substituir o V máximo daqui por 10,3 e tem o valor do km, né? Então, fica fácil, né? Então, por que isso? Porque eu posso comparar de diversas enzimas. A velocidade máxima vai me indicar quanto mais rápida uma enzima é, ou seja, quanto ela vai converter mais um substrato em produto do que outra enzima por uma unidade de tempo, certo? E o km vai me correlacionar à afinidade da enzima, né? Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar perguntas pelo WhatsApp, né? Então, em relação à inibição enzimática, nós vimos que uma reação ela pode ser inibida pela presença de algumas substâncias, certo? E eu posso ter inibição competitiva, não competitiva e incompetitiva, né? Então, e essa inibição, ela pode ser reversível ou irreversível. A inibição reversível é aquela em que, com a presença do inibidor, que ocorre? Não se observa, diminui a velocidade da reação, né? E eu vou, então, assim que a inibição cessar, a velocidade da reação volta novamente a ser igual a que era antes, certo? Então, seria a diminuição da velocidade das reações em função da presença de algumas substâncias que podem inibir, né? Então, observa-se essa diminuição enquanto as substâncias estiverem presentes,
assim que elas forem removidas, a velocidade volta exatamente igual a que era antes, né? E eu tenho 3 tipos de inibição: competitiva, não competitiva e a incompetitiva. Se vocês observarem a competitiva, o que acontece? O próprio nome está dizendo. O substrato, o inibidor vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima, porque eles vão se ligar no mesmo ponto. O inibidor vai se colocar no sítio ativo da enzima, né? Então, observe que o inibidor, ele só pode se ligar à enzima livre, né? E uma vez ligado, vai inibir a reação, né? E esse inibidor, ele tem uma estrutura química muito parecida com a do substrato, por isso que vai inibir a reação, né? Então, nós observamos que nesse tipo de inibição há um aumento de Km, como a gente pode observar pelo gráfico, né? Então, aqui sem o inibidor e na presença do inibidor. Então, o inibidor vai promover um aumento de Km e nós observamos que a velocidade máxima não se altera. Então, todo o tipo de inibição competitiva tem essa característica. Na inibição não competitiva ou mista, o que acontece? O inibidor, ele não é análogo à estrutura do substrato, né? Então, porque o inibidor, ele pode se ligar tanto à enzima livre quanto ao complexo enzima-substrato, certo? Então, na inibição competitiva, a gente pode reverter o tipo de inibição aumentando a concentração do substrato. Aqui não adianta, porque se você aumentar a concentração do substrato, o que vai acontecer? O inibidor, ele vai poder se ligar também, tá ok? Então, aqui a velocidade máxima, ela vai diminuir, então vai alterar a velocidade máxima, e o Km, ele não se altera, né? Então, eles apresentam esse tipo de gráfico que vocês estão observando, né? Então, a velocidade diminui e Km não se altera. E a inibição incompetitiva é o tipo de inibição em que o inibidor ele só se liga ao complexo enzima-substrato, ou seja, ele é complementar ao estado de transição. Então, vai alterar tanto Km quanto V máximo. Então, o Km, vocês podem observar aqui, que aumenta, e a velocidade máxima, ela vai diminuir nessa inibição incompetitiva. Vamos falar das enzimas reguladoras, né? Enzimas reguladoras são aquelas enzimas que o próprio nome diz, elas regulam a velocidade das vias metabólicas, certo? Então, eu tenho enzimas que vão responder aos efetores alostéricos, certo? Ok? Então, ela tem a capacidade de apresentar alterações, assumir outras formas, seriam o que a gente chama de efeitos alostéricos, através de interações, de ligações chamadas ligações não covalentes entre enzima e substrato, e temos a outro tipo de regulação, que é a por modulação covalente, onde, no caso, tem-se a ligação do modulador, né? Então, essas enzimas, elas têm 2 sítios, né? Então, tem um sítio catalítico e um sítio regulador ou modulador, certo? Então, nós observamos que essa daqui é exemplo de uma enzima alostérica, né? Que ela vai mudar a sua forma através de interações não covalentes entre enzima e substrato, né? Então, observe que nós temos, se o substrato e o modulador estiverem desligados do sítio catalítico e do sítio regulador, essa enzima ela está inativa. Quando o modulador se liga
e o substrato também, a enzima ela se torna um complexo ativo, né? Certo? Então, ao se desligar, eles vão se tornar inativos. E assim sucessivamente, né? Então, essas enzimas, elas atuam por cooperatividade, ok? E essas são as enzimas reguladoras que atuam por modulação covalente, né? Então, são vários grupos que podem se ligar. Aqui nós estamos falando do grupo fosfato, que promove a fosforilação. Então, nós temos aqui a fosforilase B, que é inativa. Como vocês podem observar, o OH não tem a ligação com o grupo fosfato, né? Então, através da fosforilase quinase, vai se ligar grupo fosfato aos resíduos da serina no sítio ativo. Então, eu tenho a fosforilase ativa, e essa fosforilase ativa, ela pode se tornar inativa quando se desliga esses grupos fosfato do seu sítio ativo, né? Então, nós temos aí um exemplo de regulação por modulação covalente, né? Por ligação covalente. Vamos chegar na etapa de extração e purificação de enzimas, né? Vocês sabem que nós temos enzimas que estão presentes nos animais, vegetais, micro-organismos, certo? E que como nós podemos obter essas enzimas? Como que a gente faz a extração? O processo de extração nós fazemos através de métodos físico-químicos que envolve operações físicas, como a filtração, a centrifugação, adicionam soluções salinas para promover a precipitação, certo? Então, uma vez que se promove a precipitação, eu tenho um corpo de sólido no fundo, então se faz novamente filtração, centrifugação, e uma vez obtida esse material, se faz a purificação. A purificação é necessária dependendo o quê? Da finalidade, do objetivo. Se é pesquisa, se é medicamento, ok? É um processo caro. E no caso, para purificar, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar técnicas como a cromatografia, né? Lembra que nós estudamos a cromatografia de exclusão, cromatografia por tamanho, cromatografia de troca iônica, certo? E a eletroforese. Então, essas são técnicas de purificação. O que seria purificação? Separar a enzima do resto dos componentes do meio. Uma vez separada, purificada, é claro que se tem várias análises para verificar a pureza desse material, pode-se fazer a secagem, a padronização e a embalagem desta enzima para comercialização, né? Então, exemplos aqui nós temos de enzimas obtidas a partir de animal, como a amilase pancreática, lipase, pancreatina, pepsina, quimosina, e vegetal, alfa-amilase, beta-amilase, a bromelina, fixina, tá ok? Falar um pouquinho da importância das enzimas aplicadas à indústria de alimentos, principalmente das pectinases, amilases, celulases, aonde? No processamento de suco de frutas e vegetais, né? Então, elas apresentam vantagens que vão aumentar o rendimento, melhorar a qualidade, reduzir o custo, e são utilizadas na clarificação, né? Na clarificação do suco, em extração de óleos essenciais, tá ok? Então, gente, nós vamos observar que, principalmente, as enzimas pépticas, nos frutos, elas, o próprio nome está dizendo, elas vão promover a degradação da pectina e outros componentes, né? Porque as substâncias pépticas, elas podem
turvar o suco, né? Diminuir, então, aquela transparência do suco. Do ponto de vista comercial, isso não é muito bom. Pode aumentar também o rendimento dos sucos, melhorar essa aparência, como nós vimos, e reduzir o tempo de filtração. Então, tem muitos benefícios as enzimas para a indústria de alimentos. Falei bastante sobre elas nos slides gravados das aulas práticas, tá ok? Deem uma olhadinha, qualquer dúvida, entre em contato. Né, nós vimos nos slides lá da peroxidase, que é uma enzima termorresistente, por isso que ela que é utilizada para verificar a eficiência do processo de branqueamento de vegetais. Tá ok, gente? Então, é isso que eu preparei para vocês como revisão. Dei uma lidinha no material. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá ok? Então, vou estar encaminhando a aula para vocês.